Gente, bom dia. Então, eu sou Catiene, sou psiquiatra, trabalho em parceria com, acredito, a maioria de vocês, mesmo os que eu não conheço ainda pessoalmente. Me sinto extremamente honrada, né, de verdade, assim, por participar de ao mesmo tempo que é um evento, é um movimento, né? Eu acho que é um movimento dentro da psicologia, dentro da saúde mental, porque acaba reverberando nas formas de pensar. Então, eu vou falar especificamente de TDAH, mas vocês vão ver que muitas das coisas que eu vou dizer a gente consegue usar em outras condições clínicas também, porque tem a ver com o raciocínio clínico. E eu acho, como eu falei com o Rafael, né, um momento de troca para vocês entenderem também como é que o psiquiatra pensa do ponto de vista de análise do diagnóstico, né, a partir de quais pressupostos a gente usa para poder fazer o diagnóstico. E quando a gente também diz, ó, isso aqui não é da nossa alçada, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de um outro olhar. Então, de verdade, assim, é muito mais para ser uma troca. E apesar da gente ter um escopo, né, falar mais de TDAH, fica à vontade para tirar as dúvidas que vocês querer que fosse um bate-papo mesmo. Pra cá. Não, passou. Aqui um pouquinho sobre mim, né, e aí eu queria... a gente vai falar um pouco sobre essa questão do TDAH ser um diagnóstico eminentemente clínico, como a maioria dos outros diagnósticos dentro daquilo que a gente trabalha, né? A gente precisa treinar esse olhar e a gente vai ver que essa ideia dos protótipos para fazer diagnóstico ajuda muito a gente. Os critérios diagnósticos, essa diferenciação. E aí eu perguntei a Rafael, né, qual seria assim, um enfoque para a gente dar mais. Eu acho que uma das grandes dúvidas que a gente tem é com relação a diagnósticos diferenciais. Então, quando é que eu vou pensar que é de fato um TDAH, quando eu vou pensar com um transtorno de ansiedade generalizada, quando eu estou diante de um transtorno bipolar. Só que uma coisa que eu já adianto que é meio dramática é que um não exclui o outro. Então, você pode ter diagnósticos como comorbidade, mas a gente vai ver que quando a gente examina do ponto de vista do exame do estado mental e da história, né, clínica, a gente consegue sim ter algumas dicas assim que nos ajudam. Então, a primeira coisa é que o TDAH ele é um diagnóstico clínico e que, em geral, não há nenhum exame complementar que a gente precise solicitar para fazer esse diagnóstico. É claro que quando o TDAH foi descrito, a primeira vez, o nome que ele recebeu foi dano cerebral mínimo, porque existia algumas indicativas, né, especialmente em exames já de neuroimagem, ainda que eram exames muito, digamos, primitivos, já mostrava que esses pacientes tinham uma alteração estrutural do ponto de vista cerebral, e é por isso que chamava de dano cerebral mínimo. E se encontrava também que esses pacientes eles tinham algumas alterações motoras finas, que é uma coisa que a gente vê nos pacientes da gente, às vezes, alteração de coordenação motora, alguns deles têm inclusive ambidestria, eles podem ter outras alterações relacionadas à fala, linguagem. Então, existia já esse panorama de que deve haver alguma coisa alterada do ponto de vista estrutural. Mas não há, gente, nenhum exame complementar que vai te ajudar a fazer diagnóstico. Então, não há. Às vezes o paciente vai dizer para você, não, eu posso fazer uma ressonância. Não vai confirmar o TDAH. Exceto a gente vai ver em um grupo específico, que são aqueles, os idosos, em geral, né? Você fez uma suspeita de um TDAH em um idoso, é interessante que você peça um exame de imagem, ou quadros agudos, quadros súbitos. Eu não tinha esse padrão antes, eu comecei a ter, às vezes a gente pede um exame de imagem. Mas a avaliação é clínica e frequentemente no TDAH a gente precisa, acho que em todos os transtornos de neurodesenvolvimento, na verdade, não só no TDAH, no autismo e todos os outros, a gente precisa de informantes externos, principalmente quando a gente está falando do universo dos adultos. Na criança, a queixa geralmente não vem da criança. Naturalmente você vai ter esses informantes. Mas no adulto, a gente precisa, às vezes, de avaliação dos pares. Especialmente porque as pessoas têm chegado com demandas que frequentemente se confundem com uma questão do TDAH que está muito associada a uma expectativa de performance. Existe na literatura, a gente vai ver mais pra frente, relatos de pessoas que, de fato, abriram quadros de TDAH clássico já na vida adulta e não tinham tanta queixa na infância. A gente vai ver que isso, provavelmente, é por conta do processo do mascaramento. Todo mundo que atende TDAH sabe que à medida que a demanda vai aumentando, aquele suporte que eles tinham, a reserva que eles tinham, geralmente por conta de traços de personalidade mais obsessivos e mais organizados, associado à inteligência superior, dava conta. E à medida que a demanda vai crescendo, eles já não dão mais conta e isso aparece. E aí, para a gente, né, fazer o diagnóstico, por vezes, a gente precisa lançar, né, mão dessas entrevistas com outras pessoas, com outros informantes. Aqui é só para a gente entender que é um problema fazer o diagnóstico de TDAH quando a gente parte dessa lógica de medicina de precisão. É um termo que vem muito da oncologia,
A oncologia já traz isso há muitos anos sobre medicina de precisão, que tem a ver também com medicina personalizada. Você pensar para cada paciente o mais específico que você pode ser. Construir mesmo um tratamento que a gente chama de tailor-made, né? Feito assim, sob medida para aquela pessoa. Na oncologia, isso é um pouco mais fácil, por quê? Primeiro que, em geral, você não tem tantas variações de apresentação dentro de uma doença oncológica. Então, aquele tumor tem mais ou menos a mesma característica. Segundo, você tem exames complementares. Você faz uma biópsia. Quando a gente entra para um universo dos transtornos, né, mentais, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque, em geral, a apresentação ela é muito variada. Então, vamos pensar aqui. Isso é um dado deste livro mesmo. Vocês olhando para esses gráficos, vocês conseguem perceber claramente o que é que está acima e o que é que está abaixo da curva. A gente tem uma distribuição um pouquinho mais clara. Quando a gente vai para o universo do TDAH, não. Como a apresentação é muito variada, você pode ter pacientes com predomínio desatento que tem mais queixa de uma determinada dimensão do que de outra, fica muito difícil você conseguir, claro, você conseguir dizer aqui com certeza é um TDAH e não é por ele está tendo essa queixa não por privação de sono, por exemplo, que é um dos grandes problemas que a gente tem. Por isso que é tão difícil estabelecer os critérios de medicina de precisão. Porque a gente tem variações muito amplas dentro de um mesmo espectro, ao contrário do que acontece em outras doenças dentro da medicina. E aí, voltando, né, a avaliação neuropsicológica, ela é muito importante, mas eu acho que, não sei como é que tem sido na clínica de vocês, às vezes o paciente ele chega também demandando que ele quer fazer uma avaliação neuropsicológica para confirmar o diagnóstico de TDAH, e vocês, enquanto psicólogos, têm total autonomia para dizer, não, mas você não precisa. Porque eu acho que esse também é um ponto importante de empoderamento da prática profissional. Porque as pessoas têm colocado uma expectativa sobre a avaliação neuropsicológica como se ela fosse uma fotografia do funcionamento cerebral. E ele não é. Vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês estudam isso muito mais do que eu. Então, assim, por ser um teste, como qualquer... Gente, um exame de imagem tem erro, ele pensa, um ultrassom, é o que a gente chama de operador dependente, depende de quem está fazendo. Depende do que o radiologista está vendo ou não. E ainda assim é passível de erro. E é, de fato, uma fotografia. Imagine uma testagem seriada, com várias questões envolvidas. Se aquele paciente está num dia bom, se ele não está, se ele demorou mais no ônibus para chegar até você, se ele usou o estimulante naquele dia ou não, se ele tomou... Então, assim, tem muitas condições que interferem e que às vezes a gente não tem nem ciência, nem conhecimento. E o paciente ele vem com a demanda, mas eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica. E eu acho que isso entra dentro dessa coisa da prática profissional, especialmente para os mais novos, do ponto de vista de formação. Desde o começo da nossa trajetória, a gente tem que ter muito claro o que a gente faz e o que a gente não faz. A gente não pode... Claro que você vai amadurecendo, mas você tem que ter essa segurança de dizer, não, mas não vai fazer. Correndo o risco de que o paciente ou o cliente vá para outra pessoa, ou fale mal de você, ou te critique, ou o que for. Mas se você está amparado em critérios, ele pode ir. Ele vai encontrar alguém que vai fazer, uma avaliação neuropsicológica, que é a aplicação de um monte de testes de triagem, que às vezes as pessoas dizem que estão fazendo avaliação neuropsicológica, quando você vai ver um monte de teste auto-aplicado e de triagem. Então você pode sustentar e dizer, não, para fazer o diagnóstico de TDAH, você não precisa da avaliação neuropsicológica, no seu caso. E por quê? Porque clinicamente você não preenche critério, então não pode, e aí não pode aparecer na avaliação neuropsicológica, gente, uma coisa que não aparece na clínica. Isso não faz o menor sentido. E isso, para às vezes, a gente que é psiquiatra, é muito complicado. Porque, acreditem, confirmar um diagnóstico é muito mais difícil do que desfazer um diagnóstico. Quando a pessoa já chega para você com uma avaliação neuropsicológica dizendo que ele tem um diagnóstico e que você discorda do ponto de vista clínico, é um problemão que a gente tem. Porque o paciente diz, mas eu tenho aqui um instrumento que confirma. Então, assim... É uma discussão e um desabafo porque a gente tem tido esse problema. Avaliações neuropsicológicas sendo feitas como se dar um diagnóstico paciente é um presente, especialmente de altas habilidades. A gente pensa o seguinte, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, para os meus alunos, que a melhor ferramenta de avaliação neuropsicológica que a gente tem é a expertise do avaliador. Porque até mesmo, às vezes você avalia uma ferramenta, tá lá, o paciente deu em uma escala que ele tem todas as características essenciais para cumprir critério diagnóstico, mas você, por conhecer funcionalmente o paciente, você sabe que aquela ferramenta ela está enviesada, ou por um dia ruim, ou por isso, por aquilo outro, e tem os determinantes que às vezes acontecem, né? Se o avaliador ele não tiver confiança na expertise de conseguir interpretar, também não adianta nada, é só um monte de ferramenta. E você quer ver paciente que
fica assim chateado quando você só coloca uma ferramenta na avaliação dele, ou duas de psicometria, apenas para tirar uma dúvida sua quanto avaliador, e não necessariamente você precisa das ferramentas, né? Eu também lembro que eu estava corrigindo uma avaliação que eu até fiz com o Rafa, e aí eu mandei um áudio pra Rafa, eu falei, Rafa, o resultado é esse aqui, mas não tem nada a ver, nem durante a avaliação, pro BFP. E eu não coloco a observação. Aí eu corrigindo, no mesmo pessoa, outro eu falei, Rafa, isso aqui não tem nada a ver, deve ter entendido errado, porque não é possível. Durante tudo que a gente avaliou, tudo que veio do que Rafa falou, o paciente, não tinha nada a ver. Eu falei, eu vou botar aqui porque é o resultado do teste, mas eu vou colocar uma observação. Isso não condiz, porque foi observado da clínica. E a avaliação neuropsicológica não pode ser uma coisa oracular, né? Que, tipo assim, vai adivinhar uma coisa que nunca apareceu. E eles vêm com essa... Tipo assim, eu quero consultar como se você fosse um oráculo, assim. Leia em mim coisas que eu não consigo ler. Poxa, a gente não é o oráculo de Delfos para poder conhecer você. A gente tem que se posicionar da anamnese. Sim. No primeiro contato, assim, você faz a avaliação, porque ele já quer o diagnóstico. Eu quero o diagnóstico, eu quero entender tudo. A gente precisa estar repetindo em todas as sessões. Não dá, gente. Repetindo para esse aprendizado. Mas isso é importante, por isso é tão importante estudar, né? Pra gente conhecer e dizer, não, mas não tem evidência de fazer isso aqui. E isso é complicado. E por isso que eu digo, né? É mais do que um momento, é um movimento, assim. Isso é muito evidente quando se fala do público infanto-juvenil. Hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica e minha maior dificuldade assim, é lidar um pouco com os pais, porque normalmente chegam já querendo um diagnóstico e às vezes nem condiz com o perfil da criança. Exato. E diagnóstico é isso, é ver através, né? Você tem que ter um ponto de ancoragem para investigar uma determinada coisa. Porque se você ficar... É a mesma coisa, se fizer uma ressonância de corpo inteiro, você vai achar um monte de coisa que pode não ter nenhum significado do ponto de vista clínico. Então, a mesma coisa, se você ficar fazendo tudo do ponto de vista de testagem, você cria, às vezes, mais problema para você do que, né, solução. Então, tem que ser, assim, um instrumento feito de maneira muito cautelosa, porque como todo instrumento diagnóstico, ele tem uma taxa de confiança das pessoas, às vezes, muito alta. Especialmente porque é algo trabalhoso, que tem um certo investimento financeiro envolvido, de horário, de tempo, de expectativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando faz e para quem manda, porque senão fica uma coisa, sabe, tem um ditado que diz, né, que para quem tá com um martelo na mão, tudo é prego. Então, a depender de para quem você manda, sempre vem aquele mesmo diagnóstico, gente, isso não é possível. Então, está diretamente claro que é uma questão do observador e não de quem foi examinado. Então, tá bem complicado. E aí, exatamente esse problema que a gente tem, que é o que se chama de problema da validade ecológica. Se a gente sai olhando na população em geral e procurando algumas coisas dentro da nossa dimensão de trabalho, a gente vai encontrar alguns achados que às vezes não têm validade do ponto de vista de sintoma, de clínica. Saiu uma meta-análise no ano passado mostrando que na população em geral, quase 20 a 30% tem algum traço de TEA, mas não preenche os critérios necessários para dizer que são pessoas autistas. Então, do mesmo jeito que pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, ou seja, neuroatípicos, têm características neurotípicos também têm características de neurotipicidade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque senão fica um diagnóstico instrumental, né? Eu quero o diagnóstico para fazer alguma coisa com isso. E não só do ponto de vista de direito, não, gente. Acho que às vezes a gente também não tem que achar que o tempo todo as pessoas estão querendo enganar a gente, porque elas querem um ganho secundário, né? Porque isso é complicado. Mas às vezes aquele diagnóstico tem isso. Isso explica por que eu, né, tenho tal coisa. Não, isso não explica. Você é assim. Isso vem uma característica de constituição do seu funcionamento. Então, saber que é muito difícil a gente fazer esse delineamento tão claro entre a linha das várias possíveis manifestações, inclusive de perfil neuropsicológico, porque senão a gente, né, quando a gente olha para a variação entre a população de características, isso aqui é uma nuvem, né, mostrando quais são as características possíveis que, se a gente for investigar grupos populacionais amplos que tenham alguns sintomas de TDAH sem fechar todos os critérios, é muito grande. Especialmente quando a gente fala do que a gente chama de tríade de falsos positivos, que é procrastinação, hiperfoco e tédio. São coisas muito
difundidas na população em geral. E são, ou seja, é o que se chama de tríade de falsos positivos mesmo. As pessoas vêm para a gente achando que elas têm TDAH porque elas procrastinam muito. Mas procrastinação é um fenômeno contemporâneo, que as pessoas aprenderam a dar um nome para ele e colocam tudo dentro desse balaio, chamando de, se eu procrastino, logo eu devo ter TDAH. Ou se eu me entedio fácil, logo eu devo ter TDAH. Ou se eu tenho um hiperfoco, logo eu tenho TDAH. Quando são características altamente pouco específicas e que existem na população há muito tempo. As pessoas fazem isso há muito tempo, só que antes elas não... Tanto é que procrastinar é um nome grego, né? Então, os gregos já procrastinavam. E já tinham diagnóstico de TDAH. Hipócrates faz a descrição de um caso clássico de TDAH na criança, mas são fenômenos contemporâneos. E aí, a gente tem visto os manuais, eles se tornando cada vez mais, ao contrário do que as pessoas acham, o DSM-5, ele se tornou muito mais rígido do ponto de vista de critério, por exemplo, para o autismo. Apesar da gente ter um aumento do diagnóstico, e por motivos variados que a gente não vai entrar aqui, mas muitas vezes, quando a gente aplica, se a gente fosse olhar critério por critério, a maioria dos pacientes não preenchem todos os critérios necessários. Eles têm um funcionamento de TEA, mas quando você vai olhar, né, eles não teriam todos os critérios, porque os critérios eles estão mais específicos, assim, eles, né, tem, principalmente para autismo. Para o TDAH não houve uma mudança grande, só essa mudança aqui no critério B para adultos, que a gente precisa ter pelo menos o paciente contando alguma história de TDAH por volta dos 12 anos de idade. Então ele tem que se lembrar, talvez ele não lembre disso antes, e às vezes por isso a gente precisa dar entrevista com a família, ou de algum dado, um relatório, uma coisa que ele tenha da infância, mas ele precisa ter esse ponto de corte de 12 anos, que antes era 14, então reduzir um pouquinho mais. E eu não vou entrar muito nos critérios, não porque eles são... Mas lembrar que a gente precisa de pelo menos 6 ou mais critérios, né, de cada dimensão, tanto da desatenção quanto da hiperatividade, para a gente preencher o critério de TDAH. E aí, essas ferramentas até, né, auto-aplicáveis, tipo a SRS 18, ele traz bem, assim, clinicamente, principalmente para o universo do adulto, tá bem clínico, assim, é bem fácil de perceber. E aqui é só uma diferença, um quadro, depois, né, a Rafa pode passar para vocês se vocês quiserem, como é que ficou a diferença de, né, critérios para o DSM e para o CID. Então, eles precisam, por exemplo, ter pelo menos 9 sintomas aqui no DSM, tanto de TDAH ou hiperatividade, enquanto que o CID pede 11, por exemplo. Então, são coisas mais muito discretas, assim. Não vou me atentar tanto a isso, porque critério é uma coisa que vocês dominam. Mas eu queria falar sobre isso aqui, sobre essa questão do raciocínio clínico. Não sei se vocês, né? Como é que a gente pensa na hora de fazer diagnóstico na psiquiatria? Você tem 2 formas de fazer diagnóstico. Uma que é o que a gente chama de diagnóstico categorial e outra que é o que a gente chama de diagnóstico dimensional. Então, os diagnósticos dimensionais são aqueles em que são espectrais. A pessoa entra dentro de um funcionamento que às vezes você vai dizer não preenche todos os critérios, mas tem um funcionamento muito compatível. Uma situação que a gente vai ter isso demais é quando a gente fala das dimensões da personalidade. Então, por exemplo, existem pacientes que eles, se você for aplicar, ele não vai preencher os critérios para transtorno de personalidade borderline, mas ele é um borderlike. O funcionamento, o modus operandi da psique dele é de um borderline. Então é óbvio que, mesmo que ele não preencha os critérios, conhecendo ele na relação íntima ali do ponto de vista clínico, você tem que olhar para ele e entender que o funcionamento da personalidade dele é border, ainda que ele não preencha todos os critérios. Por quê? Porque isso muda seu raciocínio. Como a gente diz, como alguns pacientes com TEA, que ainda que se você fosse lá e, né, colocar todos, ou pacientes que têm comorbidade, às vezes, né, tem dupla excepcionalidade, por exemplo, e aí a alta habilidade faz com que algumas coisas do TEA não se manifestem bem, ou manifestem de uma maneira atípica, como a comorbidade. Então, esses pacientes, eles precisam ser vistos do ponto de vista dimensional. Porque se você aplicar estritamente os critérios, corre o risco de você dizer, mas como ele não preenche todos os critérios, é porque ele não tem. Quando a gente fala, né, do nosso universo, como a gente diz, essa coisa da validade ecológica precisa ser personalizada. Por outro lado, a gente precisa, especialmente quando a gente está falando de questões legais,
preencher os critérios. A gente precisa, pelo menos, ter eles na nossa cabeça, né? Então, acho que todo mundo que trabalha dentro de uma lógica que vem baseada em evidência ou que usa os diagnósticos, pelo menos, né, da CID e da DSM, como um ponto de partida para fazer diagnóstico, precisa conhecer os critérios. Porque, senão, por exemplo, o universo do transtorno de estresse pós-traumático, se você não tiver ali aqueles critérios delimitados, às vezes você só tem o trauma mesmo, você tem mecanismos psicológicos relacionados à adequação ao trauma, você não tem o TEPT. E isso muda o nosso racional. Então, algumas estratégias que seriam usadas para tratar o TEPT não vão funcionar talvez bem para esse paciente, entende? E como é que a gente pensa isso? E por isso que tem essa figurinha. Você tem vários protótipos na sua cabeça. Isso aqui é um protótipo do que é um TAG, isso do que é um TOC, por exemplo, isso do que é uma psicose, isso do que é um transtorno de humor. E à medida que você vai conversando com o paciente, tem que ir abrindo como se fossem umas abas na sua cabeça e dizendo, isso se encaixa mais provavelmente nisso do que naquilo. Isso começa desde o exame do estado mental, quanto da queixa principal. Então, na psiquiatria, a gente tem né, a psicopatologia clássica fala que existe a mística dos 3 minutos. Só de você ver o paciente na recepção, vindo até você, você já faz uma leitura dele, assim, inicial. Você já tem, nos primeiros 3 minutos, você já tem uma visão. E aí vem uma coisa que Rafael disse. Quando a gente olha para a pirâmide de evidência, a opinião do especialista, apesar de ser a que menos tem nível de evidência, mas ela está lá. Porque a gente treina o olhar, gente. É cerebral você ir, né, que é a ideia do feeling. Você vai vendo, você vai... Chega uma hora que você dá um match, faz uma sobreposição. Ih, isso aqui tá com cara disso aqui. Você faz essa adequação prototípica, entende? Então, na clínica, mesmo quando a gente não consegue preencher todos os critérios, a gente já entende como as pessoas funcionam. Porque eu tenho certeza que vocês sabem disso, que às vezes o que mais dá trabalho no vínculo com o paciente é o que está para além da esfera do sintoma. Porque o sintoma, teoricamente, ele tem que, né, a depender do que for, tipo um TAB, tem que melhorar. Vai melhorar. Você tem uma coisa muito mais diretiva para tratar um episódio misto, para tratar um episódio de mania. Mas todo o resto que sobra para além do sintoma, que vamos dizer assim, não sei nem se está adequado pensar isso, mas foi da minha formação, que é ele. É a constituição de quem ele é, das ferramentas que ele usou durante toda a vida que circundaram esse transtorno. Essa é a parte mais complicada, que é exatamente onde mais vocês entram, assim, onde a gente mais precisa de socorro. Porque, como eu disse, para tratar uma mania, eu sei o que fazer. Mas para ajudar esse indivíduo a lidar com o diagnóstico, a sinalizar, a perceber, a psicoterapia é fundamental. Então, é muito difícil para a gente, como psiquiatra, dialogar com um profissional da psicologia que não tem essa visão, especialmente quando a gente fala de pessoas que têm um transtorno mental. Quando ela vem na lógica do autoconhecimento, ou ela quer, né, trabalhar uma questão, às vezes, de performance, ou outras questões, ela não tem um diagnóstico de um transtorno mental, você está num universo, às vezes, mais tranquilo. Não vou dizer tranquilo, mas ainda assim, as pessoas vão procurar suas linhas, né? Mas quando eu tenho um paciente que tem um transtorno mental, e geralmente a gente não recebe paciente sem transtorno mental, né? Ninguém vai no psiquiatra. Só uma vez que eu recebi o paciente, eu pergunto se ela era normal. Tipo assim, eu vim aqui para saber, não sei o que, contou e não preenchia critério, entende? Claro que ela tinha um protótipo, mas não preenchia critério. Tinha a ver com a personalidade dela, mas também não preenchia critério para transtorno de personalidade nenhum. Então, é muito complicado, gente. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, com transtorno afetivo bipolar, que você encaminha um profissional que não sabe identificar que o paciente está entrando numa mania. Então, assim, você está na névoa, tipo assim, você está frito. Isso é muito, muito importante. E o contrário, eu acredito que também é fundamental para vocês. Vocês estão diante de um paciente que vocês estão percebendo que o funcionamento está para além, porque também eu acredito que vocês recebem indicação, tipo assim, conserta, porque o problema, quem vai consertar você é o psicólogo. E manda. Eu gosto de falar. Não é? E aí, tipo assim, você tá vendo lá, não, mas aqui não é por aí que a pessoa, né, que o psiquiatra ou quem for tá vendo. Isso aqui é um sintoma mesmo de um transtorno que não foi identificado, que não está adequadamente conduzido. Então, a gente precisa ter essa ideia. Eu acho que a falta do conhecimento é uma das coisas mais danosas que a gente tem, né, do ponto de vista quando a gente trabalha com pessoas. Você não ter conhecimento do que você está fazendo, ou você não estudar e não ter propriedade daquilo, de fato é uma coisa que é extremamente prejudicial. Então, por isso que você estava dizendo antes, né, da pessoa antes de você,
aquela coisa de conheça todas as teorias e tente dominar todas as técnicas dentro do possível, assim, sabe? Dentro do possível, você precisa saber as coisas, inclusive para criticá-las. Para dizer, isso aqui eu não vou aplicar, isso aqui não tem a ver com minha prática, mas você precisa ter um conhecimento. Porque se você também cria um preconceito, às vezes você não consegue dialogar com uma pessoa ou com um paciente mesmo que vem dizer. As pessoas não precisam ouvir não, porque não tem evidência. Sim, mas por quê? Então a gente precisa estudar até para dizer, não é bom por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu acho importante, especialmente dentro da psicologia, que tem várias vertentes, né? No meu caso, vai entrar também esses conhecimentos, mas, por exemplo, eu preciso conhecer todos os medicamentos para entender quais os que fazem mais sentido ou não, os diagnósticos, etc, né? Cada um, mas a falta de conhecimento é extremamente danoso. Diga, João. Uma pergunta. Pelo fato de ter essa característica clínica, né, o diagnóstico do TDAH, e de muitas vezes o paciente, por exemplo, está no psicólogo, ele tem essa dúvida, traz pra gente, aí a gente vai em caminho pro psiquiatra, ou então ele não tá em terapia, mas fala, putz, acho que eu tô aqui no psiquiatra porque eu tô com TDAH, né, que eu tô procrastinando, geralmente tem muito isso. O que você considera assim, uma postura, acho que assim, mais responsável de um paciente que chega ali pela primeira vez e, tipo, você acha que já daria pra, se os critérios diagnósticos estiverem bem claros ali, pra ele já sair dali encaminhado com a medicação e também com a recomendação pra terapia? Ou você acha que mesmo assim, mesmo tudo marcando certinho, ainda dá para dar uma segurada nisso? Ou depende muito de como que aquilo está se apresentando? Como é que você vê isso? Só complementando, porque muitas vezes chega muito pra gente, que é psicólogo, tipo assim, o paciente, não, fui lá, conversei 30 minutos, o psiquiatra já me passou o meu remédio, ele já falou que eu tenho TDAH. Mas eu falei, pô, existem casos onde isso realmente pode acontecer ou não? Como é que você vê isso do ponto de vista de diagnóstico clínico? Por isso que eu estava falando da coisa do diagnóstico categorial e dimensional. Tem pacientes que, do ponto de vista categorial, na primeira consulta já tem o quadro muito clássico. Por exemplo, um paciente que tem poucos diagnósticos diferenciais, o paciente não é usuário de substância, o paciente não é um ansioso, o paciente tem uma história familiar muito compatível, tem uma história precoce. Então, tem paciente que vem assim, muito claro, que você vai fazendo check, tipo, é isso. Muito facilmente do ponto de vista categorial. Mas tem outros pacientes que vêm com a coisa dimensional. E aí, por exemplo, é um usuário de cannabis crônico, é um paciente que você suspeita. Muitas vezes eu recebo pacientes que até, né, um terapeuta encaminha dizendo assim, é um paciente com TDAH. Quando você vai examinar, é um bipolar. É um bipolar. O que ele fala pra você é de flutuação de produtividade, de flutuações de humor, que estão sintonizadas, né? A produtividade está diretamente sintonizada ao humor. Então você vai falar, primeiro eu vou fazer o teste terapêutico com um estabilizador de humor e depois eu avalio se você tem um TDAH ou não. Então, não há, e isso é uma coisa até de psiquiatras antigos, dizer que você não consegue fechar diagnóstico na primeira consulta. Isso é mentira. Né? Você tem casos clássicos que você consegue, sim, fazer um raio-x, assim, uma história clínica muito compatível. Outros pacientes, de fato, você precisa fazer diagnósticos diferenciais. Uma coisa, por exemplo, do ponto de vista clínico, TDAH com DI. Será que tem só um TDAH ali ou tem uma deficiência intelectual? Para eu fazer o diagnóstico de transtorno de desenvolvimento intelectual, eu preciso da avaliação neuropsicológica. Não há autorização pelo critério de fazer o diagnóstico de transtorno de deficiência intelectual ou do desenvolvimento intelectual, né, o nome mais novo, sem uma avaliação de coeficiente de inteligência. Ainda é assim. Então, aí é um quadro em que a avaliação neuropsicológica está muito... É uma discussão na literatura, do ponto de vista de critério. Você pode ter o diagnóstico comórbido de TDAH com um transtorno de desenvolvimento intelectual, só que aí a gente tem que entender o que melhor explica cada coisa. Porque o que a gente sabe, inclusive, é que o teste com estimulante em pacientes com transtorno de desenvolvimento intelectual não funciona bem. Porque você está tentando acender uma lamparina sem querosene. Não tem material cognitivo ali para que o estimulante consiga agir. Então, você também tem que ter dimensão disso. Então, é possível sim fazer o critério? Mas tem outros pacientes que, poxa, tem pacientes igual o Rafa falou, que tem um diagnóstico de TDAH, mas ele usa maconha há 10 anos, todos os dias, dose alta. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Eu tenho que buscar a história antes dele começar a usar maconha, por exemplo. Diga, Lu. Eu tenho uma dúvida que é essa questão, né? Vou testar aqui esse medicamento, porque eu não acho que é TDAH, eu acho que pode ser bipolar. Mas o paciente que fala, não vou tomar isso porque é regulador de humor. E tem aqueles preconceitos, é antipsicótico. Como é que você, psiquiatra, lida com esse paciente e fala, não, eu não vou tomar de jeito nenhum, só que você precisa para testar, né, na sua área. Como é que você lida? Aí entra a alquimia da prescrição. Eu brinco com os meus alunos que o psiquiatra tem que ter intimidade com as drogas. Você tem que saber. E aí não é só isso. Existe evidência. Para tudo tem guideline, gente.
Para tudo hoje tem guideline. Né, só para transtorno bipolar, a gente tem pelo menos 14 no mundo. Para transtorno bipolar. E eu digo guideline que qualquer pessoa pode aplicar, mas tem lá os medicamentos. Por exemplo, se é um transtorno afetivo bipolar tipo 2, lítio não vai funcionar tão bem. E, infelizmente, existe muito estigma em torno do lítio. Isso não é da minha cabeça. Está lá escrito, os estudos mostram que o paciente bipolar tipo 2 ele não responde tão bem a lítio quando está tipo 1. Então, a lamotrigina está super bem indicada. E tem um ditado que diz que o que é explicado não sai caro. Então, você faz... O paciente, gente, ele acredita na sua prescrição, em geral. Se você tem fé naquele negócio, no sentido de que, tipo assim... Isso aqui tem evidência de que vai funcionar. Quando você acredita, o paciente ele compra a sua ideia. Mas se você está ambivalente, ou você não sabe bem, ou o que é pior que acontece no meu universo, que as pessoas ficarem tentando acertar, bota lá qualquer estabilizador e às vezes acerta mesmo, né? Porque é possível você acertar na sorte. Então, assim, se eu sei que tem evidência, eu explico o paciente, na maioria das vezes ele sai dizendo que ele vai tomar. Qual é o grande problema nesse universo aí? São os psicóticos. Os psicóticos não. Os psicóticos, naturalmente, eles têm mais dificuldade de adesão, né? Assim, quando a gente olha, menos de 30% dos pacientes psicóticos têm uma adesão boa a tratamento medicamentoso e também a psicoterapia, mudança de estilo de vida, por uma questão do próprio diagnóstico, transtorno. E aí também tem guideline do que fazer. Salve a pessoa no primeiro episódio psicótico, tenha preferência por antipsicóticos de depósito, porque... o índice de reinternalização é muito grande. A gente já tem antipsicóticos de depósito, não no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem semestral, gente. Você faz uma aplicação a cada 6 meses no antipsicótico. No Brasil a gente tem trimestral. Então, se você conhece isso, você personaliza melhor. Mas eu acho que tem muito isso, Lu. Se ele percebe que você está seguro na prescrição, em geral, ele testa. Ele pode mentir depois, esquecer, não tomar direito, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? O índice de adesão a tratamento medicamentoso é baixo em todas as patologias. Só 50% dos hipertensos usam os antihipertensivos de maneira adequada. Então, não é no nosso universo. Antibiótico, todo mundo sabe aqui. O que acontece quando as pessoas começam a melhorar? Elas param de tomar os antibióticos. Então, é natural. É um processo praticamente cognitivo isso, né? Então, melhor abandona. Então, aí você vai dizer. E, claro... ter respeito ao paciente do ponto de vista de escolha a partir de efeito colateral. A gente não pode tolerar efeito colateral. E isso é uma das coisas, assim, do ponto de vista de tratamento medicamentoso, mais importante para adesão, gente. Primeiro é trabalhar o estigma, é o principal motivo de abandono a tratamento medicamentoso, é estigma. Segundo, é a questão de efeito colateral. E terceiro é a sustentabilidade do tratamento. O paciente ter certeza que se ele precisar da receita, ele vai conseguir contactar você para trocar aquela receita. O remédio está dentro do custo que ele pode pagar. Tem coisas tão simples, às vezes, que a gente não pergunta, que é tipo, você engole comprimido? Eu tenho pacientes adultos, às vezes com neurodesenvolvimento, que tem problemas em engolir comprimido. E ele não engole, então você tem que passar o remédio em líquido. Por quê? Porque se você não perguntar, às vezes ele vai ficar constrangido de dizer, mas em cápsula eu não consigo engolir. E ele não vai falar. E ou ele vai mentir ou ele vai sumir. Então você também tem que perguntar qual o horário do dia, qual a melhor forma para você. Isso é construção da prescrição, certo? Então isso também tem que ser personalizado. Mas na maioria das vezes as pessoas, se você explica direitinho e faz um negócio assim, eles aceitam. Aqui estão os critérios, eu vou adiantar porque os critérios vocês podem consultar. Inclusive tem um paciente que estamos cuidando. Sim. Que uma das queixas para aderir à medicação é náusea e a dificuldade de engolir. Exatamente. Eu perguntei, mas você já conversou com a médica? Já conversou com ela? Aí ela, não. Falei, na próxima consulta... Você fala. Exatamente. O que é que pode ser feito? Especialmente quando são pacientes mais velhos. Eles ficam, às vezes, constrangidos de dizer o comprimido é muito grande, tem um remédio, nossa, o comprimido é grandão mesmo, gente. Assim, é muito difícil de engolir. E aí, a pessoa, às vezes, né, fica constrangida de falar. E aí, a gente sabe, né, qual a implicação da gente falar sobre TDAH e estudar mais TDAH. Primeiro, porque há um aumento de morte por causas não naturais entre pessoas com TDAH, é um fator de fato de mortalidade, assim como morbidade, né? Pessoas com TDAH se envolvem mais em desfechos negativos, como gravidez precoce. Então, nos meninos, existe a questão do envolvimento, né, com álcool, substâncias, problemas com a lei, e nas meninas, a gestação precoce é um grande problema. Prisão, desemprego, divórcios, endividamento, problemas clínicos como a obesidade. Tem um outro estudo que mostra que a principal comorbidade clínica com pessoas com TDAH é a obesidade. Depois vem outras doenças, como doença do refluxo, asma, mas é muito comum você ter comorbidade com... Então, falar de TDAH, a gente está falando mesmo de desfechos de mortalidade. Tanto no TDAH também quanto na comorbidade com TEA. Então, assim,
lembrar, né, de que existe essa variação normal, como a gente falou, de comportamento na população neurotípica. Um dado, por exemplo, alterações sensoriais, especialmente alterações sensoriais auditivas, gente, como misofonia, etc., são extremamente comuns na população e são mais prevalentes, inclusive, entre indivíduos com TOC, personalidade obsessivo-compulsiva, do que, de fato, em pessoas com TEA. Então, além de poder estar presente no TDAH, existe relato de alterações de sensorialidade mesmo, hipersensorialidade, hipossensorialidade na população em geral. Então, também é importante que a gente conheça isso para, na hora que não fecha os critérios, você dizer, não, mas não... Isso não é suficiente para dizer que você tem TEA. Você, às vezes, é só um anancacho, por exemplo, ou você tem... Então, é importante que a gente conheça. A gente precisa sempre, no TDAH, fazer essa diferença de ansiedade para inquietação psicomotora. Muitas pessoas chegam para a gente dizendo, eu sou ansioso, quando, na verdade, ele é um hiperativo. Ansiedade está relacionada a uma sensação subjetiva de medo, é uma sensação desagradável cognitiva e física, gerando aquelas respostas, em geral, de hiperativação autonômica. Então, o paciente vai ter dor torácica, né, taquicardia, aumento da frequência cardíaca, falta de ar, sudorese. Isso está relacionado à ansiedade. E a emoção primária é medo. O hiperativo, não. A coisa é muito mais motora. A consulta, às vezes, com uma pessoa com TDAH, é uma consulta que, se você não botar o freio, ela dura 2 horas tranquilamente, porque ele vai falando pela hiperatividade motora. Ele fala, eu não sou muito hiperativo. Como? Sua boca não para, velho. Então, tipo assim, ele acha que ele não tem mais. Às vezes, né, porque o adulto, em geral, a hiperatividade vai melhorando por volta dos 12 anos. E saber que pessoas com predomínio hiperativo impulsivo têm mais desfechos negativos, né, por causa da impulsividade em geral. Então, tipo, ele vai falando. Só que a consulta com o paciente que ele só tem TDAH é uma consulta, em geral, leve, né? Ele vai falar de aleatoriedade, em geral é uma consulta leve. A consulta com o ansioso é densa, né? É uma consulta que vai trazer, o conteúdo é diferente. Então também a gente compreender assim, mas tem medo? Porque às vezes é só a questão. E outra coisa, as pessoas também acham que os ansiosos, em geral, eles são inquietos. Não é comum, não é necessário. A ansiedade, em geral, como eu disse, é cognitiva e a partir de outra representação. Não tem essa coisa do ansioso ficar batendo na perna. Em geral, isso é hiperatividade. Pode existir uma certa inquietação psicomotora num momento em que ele, por exemplo, antes de uma prova, ele pode ficar ali um pouco mais inquieto. Mas quem é ansioso sabe que, na maioria das vezes, o que você sente é o freezing. Você fica ali meio congelado, né, sem conseguir... de alguma maneira, confrontar aquilo. Então, também é importante que a gente conheça essa manifestação. Já falei um pouquinho sobre essa questão da tríade dos falsos positivos, né, que é procrastinação, tédio e hiperfoco. E basta ter Instagram para saber do que a gente está falando, né, as várias detox de dopamina, um monte de coisa que eles prometem, né, que vai fazer com que você consiga lidar com o tédio. Tipo, ele não manda, sai daqui, desinstala o Instagram, que vai melhorar seu tédio. Ele manda, fique aqui com o meu curso. Tipo, você não sabe o que você está falando, cara. A coisa da produtividade tóxica, né? A gente tem, inclusive, esse artigo que é de 2000 e... Cadê o ano, gente, dele? Alguém tá vendo? Não, mas eu acho que é 2023, se eu não... Não, esse aqui, que ele vai falar sobre essas drogas de neuroenhancement, né? Que é tipo de melhora da função cognitiva, os smart drugs ou drogas de inteligência de performance, que são... Deixa eu ver se está no próximo aqui. Que são exatamente chamados de PEDs. Isso é muito mais comum nos Estados Unidos há muitos anos, que são essas coisas que as pessoas usam para melhorar a performance. Cafeína é um dos mais utilizados, por exemplo, no formato de pré-treino, muita gente usando cápsula de cafeína, etc., né? Como se fosse tipo balinha tic-tac para funcionar. E a gente precisa compreender que cafeína é uma substância psicoativa. A gente sabe que, por exemplo, em pacientes, cafeína induz estado misto, gente, em paciente bipolar. E às vezes a gente acha que ele não está usando antidepressivo, mas ele está consumindo café em excesso. Então a cafeína pode induzir estados mistos, ela pode aumentar a sensação subjetiva de ansiedade. E a combinação, inclusive, com estimulantes é perigosa mesmo, aumenta o desfecho negativo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas muitas pessoas têm usado para melhorar, né? Esse grupo, por exemplo, dos estimulantes, né? Metilfenidato. Vocês já ouviram falar, tem uma linha dentro da psiquiatria que se chama de psiquiatria estética, que é justamente essas pessoas que querem usar fármacos para melhorar a performance. Do mesmo jeito que a pessoa vai lá botar um botox simplesmente por uma questão funcional, não é uma questão de saúde, algumas pessoas às vezes chegam procurando, precisando, né, do estimulante, porque ela tem uma prova, porque ela está estudando para concurso. E aí é uma grande discussão do ponto de vista ético. Porque quando a gente ouve, a gente acha estranho.
né? E aí, eticamente, a gente vai dizer assim, não devo prescrever. Só que, por exemplo, quando você vai no nutricionista, e por isso que é uma discussão ética, quando você vai no nutricionista e você diz, eu quero alguma coisa para me ajudar a treinar de manhã, e ele te prescreve um pré-treino, por exemplo, é uma prescrição estética. Entendeu? É simplesmente para melhorar a performance. E aí, quando a gente olha, poxa, mas tem uma diferença do ponto de vista de desfecho, porque um é um fármaco controlado, nananana, e outro não, a gente entra em outras discussões. Por exemplo, quando a gente pensa do ponto de vista de substância psicoativa, tá, mas álcool você compra em qualquer lugar. Entende? Exatamente, entende? Então, assim, a gente, não estou defendendo, mas a gente precisa ampliar essa discussão, porque senão a gente fala, a gente critica esse tipo de coisa, mas a gente se cega para um monte de outras coisas que estão acontecendo dentro desse universo, que a gente precisa também ter consciência e reflexão crítica. Como, por exemplo, essas fórmulas, às vezes, né, de emagrecimento, que várias delas colocam um pouquinho de fluoxetina na fórmula. E algumas vêm com um monte de coisa, tipo, agora eu já recebi, tá na moda também, colocar buspirona, que é o Ancitec, que é um antidepressivo ansiolítico também, com fluoxetina, com melatonina, um monte de coisa. Sem se preocupar, por exemplo, o paciente bipolar usar um negócio desse, é perigosíssimo. E aí, tipo, muitos, né, a nutrologia é um dos campos hoje dentro da medicina que a gente mais tem charlatão, eles não estão nem aí, pô. Eles não querem saber. Porque também é aquela coisa que a gente estava falando do oráculo. Se a pessoa foi lá se consultar com ele, né, querendo ou não, e por isso que a gente precisa conscientizar a população, informar a população. Você precisa saber a quem você está indo consumir um determinado serviço, porque a pessoa, especialmente se ela é mal intencionada, está vendendo o serviço, ela quer vender o serviço dela, ela não quer necessariamente a melhora da sua vida. Se você tiver um problema secundário, é isso, você que lide com ele. Então isso é muito complicado. Como não comer o Zolpidem para dormir, para acordar, esse tipo de coisa, né? Então, assim, tem um monte de coisas nebulosas acontecendo aí nesse universo, né? Tenho passado bastante dificuldade com essa questão de nutrólogos. De verdade, eu não gosto de criticar profissões, não, e a minha intenção aqui não é essa. Mas, assim, essas questões do soro, ele passou um soro. Da beleza. Soro da beleza, soro do E aí, às vezes a gente pergunta pro paciente o que tinha, quais eram os componentes. Meu nutrólogo não falou. Aí eu falei, mas você precisa saber, principalmente paciente bipolar. Claro. Né? Eles não perguntam, às vezes, eu entendo que para o psiquiatra também não, né? Mas para a gente, psicólogo, eles não perguntam se o paciente faz. E assim, gente, de verdade mesmo, não existe uma dose segura, né? Assim, isso é muito taxativo para a gente em termos de cafeína, em termos de álcool. Não existe dose segura. Bipolar, não existe, pronto, acabou. E também para esteroides, né? A gente tem que ter um cuidado. Exatamente. Eu tenho uma pergunta, Catinha. O que se sabe hoje em dia sobre o uso de Ritalina, Vivans, com pacientes que não têm nenhum tipo de transtorno, no TDAH, não tem nada, é só casar ou para concurso, ou para estudar. Emagrecimento. Mas assim, Mas já tem no Vivans, né? ele é usando para emagrecer. Mas aí vamos entrar. Tem um estudo, depois eu vou mandar para você. É um estudo de 2023 chamado Not So Smart, que é um estudo bem sensacional, que foi feito exatamente com os estimulantes em pessoas sem TDAH. E eles testavam todos os estimulantes nessas pessoas. Resumidamente, o estudo, você tem um teste que é um teste de função executiva, que é o teste da mochila. Você precisa montar uma mochila para um acampamento. Cada item que você vai botar nessa mochila tem um ponto. E aí você precisa ter uma mochila mais funcional possível, preenchendo menos pontos, justamente para testar a sua capacidade de decisão, etc. E eles pegavam um grupo de estudantes, todos sem TDAH, eles faziam o teste da mochila sem o estimulante, tinha a pontuação de cada um, e depois eles iam fazendo o teste com todos os estimulantes. Metilfenidato, lisdexanfetamina, e acho que eles usaram também um que não é exatamente um estimulante chamado modafinilo, que é o estavigil. Ele tem algum nível de evidência para TDAH. E era legal porque mostrava que quando eles usavam o estimulante e quando eles não usaram também, ao fim do teste perguntava: como é que você acha que você foi nesse teste? Quando você não usa estimulantes, sua sensação é realista. Você sabe se você foi bem ou não. Tipo assim, eu fui bem, ou eu acho que eu não fui muito bem. Quando você usa o estimulante, a primeira coisa que muda é sua sensação subjetiva de que você arrasou. Rapaz, eu broquei. Eu arrasei. Minha mochila dá pra ir pro Nepal. Entendeu? E tá tudo certo.
Só que quando se fazia a avaliação do teste, a performance é muito melhor quando eles não usavam estimulante do que quando eles estavam com o uso de estimulante. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que o estimulante faz em pessoas sem TDAH, que é o contrário do que ele faz em pessoas com TDAH, é diminuir o seu freio inibitório. Então, por você estar mais autoconfiante, você fica mais impulsivo, naturalmente. Se você acha... Não tem esse povo idiota que fala que dirige melhor quando bebe? É exatamente isso que acontece. Você bebe, você fica mais desinibido e aí você acha que você dirige melhor. Por quê? Porque você fica mais rápido, você passa na frente de todo mundo, você fala, pô, eu sou, né, o Rubinho Barrichello aqui. Tipo isso, a pessoa que usa o estimulante, na maioria das vezes, a sensação subjetiva dele é de que ele fez a avaliação melhor, mas na verdade ele não fez. Porque como ele estava mais desinibido e mais autoconfiante, a performance deles no teste era pior. Então, geralmente é isso, é um tiro no pé. Mas é a longo prazo? Assim, não tem estudo nem com estimulante prescrito ainda a longo prazo. Nem quando ele é prescrito. Porque quando a gente olha para os estimulantes, a gente está falando de uma classe dos anos 70. Isso para a história é 2 segundos atrás. Nada. Então, o que a gente tem de dado já sobre estimulante a longo prazo é, primeiro, que a gente precisa avaliar crescimento em crianças e em adolescentes, porque ele, de fato, pode dar uma reduzida na taxa de crescimento, especialmente os estimulantes. A tamoxetina, menos. E aí você tem que ficar avaliando a curva de crescimento. Alguns pacientes não impactam em nada, em outras pessoas podem impactar até 7 centímetros a menos. E, pô, 7 centímetros faz muita diferença. Eu que o digo. E para adultos, aumento da pressão arterial a longo prazo. Mas parece ser dose dependente, então pessoas que usam doses mais altas têm maior risco da pressão arterial sistólica ir aumentando. E é por isso que quando é prescrito, a indicação é a gente fazer as férias do estimulante, pelo menos uma vez por ano. Então a gente recomenda, dentro do possível, que o paciente fique pelo menos 1 mês ao ano sem usar estimulante. O que a gente tem, Lu, até hoje, já dos testes que foram feitos, é que as pessoas com TDAH, elas abandonam o tratamento, gente. Quando a gente fala, verdade, eles não mantêm. Estimulante, só para vocês terem uma ideia, é um dos remédios na medicina, não é na psiquiatria, que tem o que a gente chama de menos NNT, ou seja, eu preciso de pouquíssimas pessoas tratando para as pessoas perceberem melhora. É um dos remédios na medicina de maior nível de satisfação das pessoas. Então, o estimulante, de fato, quando bem aplicado, é o que a gente chama de game change, muda a vida da pessoa. Melhora muito a qualidade. E pela própria dimensão do ponto de vista farmacológico, ele funciona no que a gente chama de turn-on, turn-off. No dia que você usa, você já percebe diferença. Então, eu acredito que vocês ouvem dos pacientes que usam estimulante, eles dizendo, no primeiro dia que eu usei, foi assim, meu Deus, é assim. Depois, naturalmente, você vai tendo a acomodação do efeito. E aí, mas ainda assim ele não perde efeito rápido. Só que o estimulante ele tem uma curva de U invertido, ou seja, doses mais altas não necessariamente são mais eficazes, gente. Ele tem um teto, ele tem uma saturação de resposta. E essa é uma das grandes dificuldades das pessoas, principalmente as que não têm TDAH, entenderem. Você vai melhorar até certo ponto, depois você não vai avançar mais. Então não adianta ficar querendo aumentar a dose, porque é um U. Se você passa do ponto ideal, cai a resposta. Então, assim, entra dentro da mesma lógica da discussão dentro da psiquiatria estética. Mas e se você precisar ficar tratando com isso a longo prazo, a gente vai monitorar como a gente faz com todos os outros tratamentos do ponto de vista de transtorno crônico. Mas, naturalmente, o que os estudos mostram é que as pessoas com TDAH, elas tendem a abandonar. Por quê? Porque aquele tratamento ali inicial, às vezes os 2, 3 primeiros anos, funciona como você tirar a rodinha da bicicleta. A pessoa começa, do ponto de vista comportamental, também a mudar a forma de viver, e os ganhos que ele tem com essa mudança são suficientes para ele se manter sem estimulante, e depois ele começa a fazer o estimulante sob medida. Ele usa de acordo com a necessidade. Para emagrecimento, a lisdexanfetamina é o único remédio no Brasil com liberação pela Anvisa para transtorno de compulsão alimentar. Então é por isso, Mounjaro e todos esses agonistas de GLP-1, eles não são tratamentos para compulsão alimentar, gente, eles são tratamentos para emagrecimento, que é diferente. Nem todo mundo que tem obesidade ou sobrepeso tem transtorno de compulsão alimentar. Então é por isso que é tão importante separar o joio do trigo e entender. Se tem um transtorno de compulsão alimentar, não adianta ficar botando agonistas de GLP-1 sem colocar um inibidor de fato de compulsão. E aí no Brasil a gente vai ter a lisdexanfetamina aprovada e com menor nível de evidência. A bupropiona, a naltrexona, que talvez alguns já tenham visto, né? Que o nome comercial é o contrário, mas que eles fazem ainda manipulado. E o terceiro é o topiramato. Então, assim, são o que a gente tem de evidência. Não existe nenhuma evidência de fluoxetina para emagrecimento.
Então, essa coisa, quando recebe essa forma de bolo que vem assim, uma página desse tamanho, com 5-HTP, melatonina, zinco, um monte de coisa sem evidência, tá lá, um pouquinho de fluoxetina no meio. Ah, é para reduzir a ansiedade de comer. Quem trata aqui transtorno alimentar sabe que o mecanismo não é ansioso, o mecanismo é compulsivo, é outra coisa. Então, a pessoa que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo. E isso é danoso. Para fechar esse negócio, tem um outro estudo também, que foi conduzido... Você vai falar aí sobre... Aproveitando. Porque eu lembro que na minha pós de neuro, uma professora falou que o uso do Ritalina Vivance, para quem não tinha TDAH, poderia desencadear um transtorno de humor por conta da dopamina, mas isso não tem nenhuma... Zero evidência. Ela tirou isso aí da cacholinha dela. Não tem, de verdade, não tem evidência. O que tem evidência é aumento de virada. Se você usa num paciente bipolar, e ainda assim tem estudo também com isso, se o paciente estiver usando um estabilizador de humor em dose adequada, um estabilizador robusto, você não está proibido de usar estimulante, porque às vezes também tem gente que diz, bipolar não pode usar estimulante, bobagem. Pode, se o humor estiver estável. Só que o que acontece? Quando você bota o estabilizador de humor, quando o estabilizador de humor não está adequado, ou um paciente que tende a fazer mais impulsividade, você bota um pouquinho de estabilizador de humor, ele pode fazer ou virada, ou indução de sintoma misto. Ele já é bipolar. Mas você não é bipolar. E você usar estimulante e poder desencadear de humor, não tem nenhuma evidência isso aí, Luísa. De verdade. Isso é muito mais uma pedagogia do terror. Para poder tentar inibir essa coisa das pessoas de ficarem usando estimulante de maneira indevida. Mas eu acho que isso deveria ser feito para qualquer coisa, gente. A gente, por exemplo, tem pouquíssimo... por isso que eu estava dizendo, a gente fala muito pouco sobre álcool. E assim, é uma coisa do ponto de vista... Para vocês terem ideia, de 30% a 50% das pessoas que cometem suicídio estavam sob efeito de uso de álcool. As pessoas bebem para poder ter, né, um pouco mais de desinibição para cometer suicídio. Então, a gente tem pouca discussão ainda do ponto de vista, né, da cultura, dos impactos de outras substâncias psicoativas, como cafeína, como esteroides, etc. Então, por isso que precisa fazer com acompanhamento médico. Porque o médico vai saber e eu sempre recomendo ao paciente. Uma vez por ano, pelo menos, tira o estimulante. Aí eles perguntam, eu vou usar a vida toda? Não, a gente vai de acordo com a sua necessidade. E na maioria das vezes o que eles fazem eles andam sozinhos, sem as rodinhas. Só para voltar para o negócio que eu ia falar do estudo, tem um estudo para transtorno bipolar mostrando que se o médico prescritor usa algum guideline para tratar você que tem TAB, a chance dele de acertar é de quase 60% de você melhorar. Se ele não usa nenhum guideline, fica por volta de 13%. Então, de fato, se você está num profissional que usa algum guideline, qualquer um, para tomar a decisão dele, que não sai da cabeça dele, a possibilidade de acerto é muito maior, entende? Do que se você vai para uma pessoa que atua porque há 30 anos ele faz assim e ele continua fazendo. Porque mesmo que a experiência do especialista ela é importante, se ele estuda, se ele se atualiza. Se ele não se atualiza, né, não tem. Então, fiquem tranquilos, assim. Às vezes o que acontece é que o estimulante bota essa centelha para a pessoa virar. Doutor, só uma dúvida, desculpa fugir um pouquinho, Não, mas assim, no neurodesenvolvimento, acho que o mais comum no TEA mesmo, alguns problemas intestinais, né, motilidade e tudo mais. Eu já vi alguns pacientes que não necessariamente eles tomam alguma coisa para regular essa questão da motilidade intestinal, mas algum remédio, algum psicofármaco. Esse procedimento é normal? Como assim? O psicofármaco para quê? Tipo, para regulação da motilidade, ou síndrome do intestino irritável, essas coisas. É comum isso ou esse pessoal tá tirando isso da cabeça deles? Eu já pesquisei, não achei. Não tem, porque não tem, Rafael. Não tem. Eu passei tomando fluoxetina e o médico falou para ela que é para regular o intestino, que ela tinha síndrome de... Não, aí são coisas diferentes. Para tratar a síndrome do intestino irritável, de fato, há evidência com antidepressivo. Aí, para tratar a síndrome do intestino irritável. Então, para tratar a síndrome do intestino irritável, a mesma coisa de fibromialgia, né, gente? O tratamento de base, do ponto de vista medicamentoso, é com antidepressivo ansiolítico. Depois, você faz todos os outros arranjos. Então, a síndrome do intestino irritável, de fato, você pode usar. Existe uma espécie de imunomodulador que eles podem usar, e algumas coisas para alterar a motilidade, você pode botar um inibidor seletivo. O que tem de evidência em pacientes com TEA é que eles podem ter, de fato, mais hipermobilidade articular, por exemplo. Existem síndromes de hipermotilidade articular que são mais descritas em pessoas com TEA. Do mesmo jeito que outros transtornos, tipo, disforia de gênero é mais comum na população autista. Então, é uma incidência maior que há em pessoas com TEA. A sexualidade e disforia de gênero. Então, tem umas coisas, assim, bem específicas que são mais comuns nesse público. O que existe de estudo hoje, que é para depressão, não é para
TEA é o uso de psicobióticos. Então, existem psicobióticos que, teoricamente, também deveriam ser testados para alguns pacientes com depressão, mostrando que a resposta deles à depressão é melhor. Não há nenhum estudo com serotonina, 5-HTP e essas coisas que eles botam, às vezes, em fórmula. Isso não tem estudo, gente. Então, às vezes, o paciente vai num nutricionista, nutrólogo, assim, e aí sai com pressão de serotonina. Não tem nenhuma evidência porque essa serotonina, teoricamente, seria uma serotonina de reparo intestinal. Talvez essa paciente estava usando por causa do intestino irritável. Aí sim tem evidência. Nada. E aí, uma coisa interessante, que esse outro estudo é bem legal, assim, quem quiser ler, que ele fala sobre qual é a principal causa de procrastinação. Também faz o teste em população saudável, não é população com não diagnóstico, mostrando que a principal causa de procrastinação é estresse. As pessoas, quanto mais estressadas ou quanto mais atividades elas têm, mais procrastinação. E aí eu brinco que é como falar... Deixa eu voltar, que não tirou foto do... Deu tempo? Você está com várias abas do computador abertas, você vai resolvendo quais? As mais urgentes. As coisas mais simples você vai deixando sempre para depois. Então, um grande motivo de procrastinação é o excesso de tarefas mesmo. Muitas coisas, e aí você vai resolvendo as mais urgentes. E aí, entrando um pouquinho mais, né, na diferenciação dessas coisas eu já falei bastante sobre isso, mas lembrar, os diagnósticos categoriais em medicina, que para mim eu acho que uma das coisas mais dramáticas é quando o paciente fala, mas eu sou autista ou eu não sou? Sabe? Tem coisa que não dá pra dizer que é tipo assim, você tá grávido, você não tá grávido, ou você tem Covid, ou você não tem Covid. Tem outros que dá, tipo transtorno bipolar. Ou você tem transtorno bipolar, ou você não tem transtorno bipolar. Esquizofrenia, ou você tem, ou você não tem. São critérios muito mais simples de você aplicar. Critérios que vão para a dimensão do neurodesenvolvimento e da personalidade são um pouco mais dramáticos. Às vezes você precisa de mais tempo de voo com aquele paciente para você entender o funcionamento dele e você ir compreendendo, é por aqui, certo? Às vezes, porque o contrário também existe. Era um paciente com TEA que você não identificou inicialmente, porque ele teve outros motivos, né? Outros motivos de queixa, e depois você vai vendo, olha, o que está por trás disso aqui é uma questão de neurodesenvolvimento. Isso às vezes acontece com alguns pacientes com deficiência intelectual mais leve também, você vai percebendo com o tempo de que um trem não caminha aqui, sabe? É por causa disso. Então, às vezes, você precisa de mais tempo com algum paciente. Então, alguns diagnósticos, né, como o João tinha perguntado, é difícil você dizer sim ou não, porque eles são mais da esfera da dimensão, especialmente os de personalidade. E vocês sabem disso, que tem alguns transtornos de personalidade que até para você dar o feedback para o paciente que ele tem aquele transtorno de personalidade histriônica, por exemplo, é um transtorno delicadíssimo para você chegar e fazer o diagnóstico com o paciente, dar a devolutiva para ele. É muito difícil. Às vezes você acompanha aquela pessoa há anos e você nunca consegue dar devolutiva daquele diagnóstico para ele. Por quê? Porque às vezes dar devolutiva daquele diagnóstico para ele com esse nome é ruptura de vínculo. Como é que ele vai ler? Você está dizendo que o problema sou eu? Que a culpa dos meus problemas sou eu? Então, assim, é muito delicado. Ou o próprio cunho do nome, né? Acho que um dos nomes mais difundidos na população em geral é histérico. É a histeria. Então as pessoas sabem quando ela... Não, mas você quer dizer que eu sou histérica? E aí ela vai ser histérica, é óbvio, né? Então, assim, é muito complicado. E é um diagnóstico que os critérios são... É um diagnóstico da esfera dimensional que às vezes você está tratando o paciente, a comorbidade com outros transtornos é alta, né, do ponto de vista de transtorno de personalidade. Às vezes você está tratando lá um paciente que vem com dor, por exemplo. Quando você vai entendendo, isso aqui é a personalidade que não permite que essa pessoa melhore. Aí você tem que mudar um pouco de postura, mas às vezes você não consegue dessa devolutiva. Então, é difícil essa coisa de fazer sim ou não. Porque, né, como na medicina tem essa outra coisa de que aqui é um diagnóstico dimensional, né? Por exemplo, hipertensão. A partir de 140, isso mudou agora, né? A partir de 120 por 80, alguns pacientes com risco, eles já estão dentro do grupo dos hipertensos. Gerou um reboliço, isso aí. Então, você vai dentro da esfera dimensional. Você pode ser hipertenso aí, porque entre 120 e 210 tem muitos caminhos. Então, tem paciente que vai estar mais aqui. Você tem um transtorno de neurodesenvolvimento, mas eu acho que nem tudo que você traz como queixa possível desse transtorno de neurodesenvolvimento é de fato porque você é autista. Existem outras questões aí envolvidas que não é só o sim ou não. Mas isso é difícil, né, gente? Um exemplo só desse caso é
um paciente de 8 anos, né? Ele está no primeiro ano do ensino fundamental, está repetindo a primeira série, ele é filho único, tem um diagnóstico de TDAH por parte do pai, a mãe fumou durante a gravidez, é um fator de risco importantíssimo para TDAH, é tabagismo, prematuridade e baixo peso ao nascer. Então, são fatores muito importantes. Só que tem uma discussão sobre isso aqui na literatura. Será que essa mulher que fumou na gestação já não é TDAH? Porque a prevalência de tabagismo em pessoas com TDAH é muito alta. E aí tem a carga genética também impactando, né? Tem uma história de sintomas clínicos hiperativos, impulsivos e oposicionais desde a pré-escola e sintomas de desatenção desde a primeira série. O que é que isso aqui quer dizer? Que a depender dos critérios de como o paciente preenche, ele sai um sintoma a mais de uma dimensão ou da outra, faz com que ele tenha um predomínio hiperativo impulsivo ou um predomínio desatento. E aí, quando a gente vai do ponto de vista clínico, isso faz total diferença. Se o paciente tem um predomínio mais desatento, a gente sabe que eles têm um pouco mais de melhora do ponto de vista de prognóstico na vida do que, por exemplo, um paciente hiperativo impulsivo. Então, esse critério aí a mais ou a menos, inclusive, influencia na tomada de decisão com a medicação também. Pacientes com predomínio hiperativo impulsivo parecem responder melhor à tamoxetina, que é o atenta. Os de predomínio desatento podem melhorar mais a estimulante. Então, mostrar que há um limbo aqui, do ponto de vista de que, né, como o Lu falou, é muito relativo, é muito difícil, às vezes, você entender aquele sintoma tão sutil, para que lado vai. Isso muda completamente sua decisão clínica. E aí, entra de novo essa dificuldade da gente de usar algumas categorias tão estanques. E é por isso que... eu vou andar um pouquinho mais rápido, a gente não... Por quê? A gente vai ver que um campo que tem crescido nisso aqui é o uso de inteligência artificial para tentar predizer a possibilidade de TDAH em alguns indivíduos. Você usar recursos um pouco mais específicos, como já se usou para a esquizofrenia no passado, a partir de análise do discurso, não como estratégia, mas softwares que fazem avaliação, talvez de você colocar tudo lá no software, ele vai te predizer a chance daquela pessoa ter TDAH a partir de tudo que ela está dizendo. Bora ver, né, se funciona tão simples assim. Mas por que é tão difícil? Porque do mesmo jeito que a gente tem uma curva grande de distribuição, por exemplo, de hipertensos, a gente vai ter uma curva grande de pessoas com TDAH e do ponto de vista de função cerebral, que quanto mais eles se afastam da normalidade, mais provável é que eles tenham algo patológico. E isso é muito importante que a gente tenha do ponto de vista clínico. Porque às vezes a pessoa vem com uma queixa que de fato incomoda ela, mas aquilo não é clínico, aquilo não é sintomático, digamos. É uma coisa muito mais de contexto, vai ter que trabalhar mais mudança do estilo de vida. E eu sei que tem muitos pacientes, né, Rafa também me falou outro dia de uma paciente, que ela tá com expectativa de que talvez ela tenha um diagnóstico, porque isso vai facilitar, porque ela não precisa se colocar na mudança da coisa que ela precisa fazer. Se ela tiver o diagnóstico e ela usar o estimulante, ela acha que aquilo vai ser melhor. Entende? Vai resolver. E aí a gente precisa também manejar a expectativa das pessoas. Pera, porque quando a gente olhar na curva, você está muito próximo do normal. Então esse desconforto que você está sentindo faz parte do que você está vivendo agora e está tudo bem. Você não precisa necessariamente medicar isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, medicalização não é necessariamente usar um fármaco. Medicalizar um processo é tornar aquilo um problema médico. Isso que é medicalizar. Então, quando você diz o meu problema não é meu, é porque eu tenho isso, você bota para um outro resolver. E aí é óbvio que é muito mais possível que você tenha uma frustração na resolução desse problema, porque o problema, de fato, não é do outro, o problema é seu. Sabe? Como diz Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, tipo assim... O problema é meu, mas eu digo que é problema de quem eu quiser. Então, isso é medicalizar. Então, a gente precisa ter essa coisa de que, do ponto de vista de função cerebral, algumas pessoas vão ter mais dificuldade mesmo. Gente, estimulante tem limitações importantes do ponto de vista... Por exemplo, estimulante não melhora memória. Nenhum fármaco, na verdade, é capaz de melhorar a memória operacional no paciente com TDAH. Função executiva também não melhora com o estimulante, também tem dados sobre isso. O que é que o estimulante melhora? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. O paciente ele não vai ter necessariamente uma memória melhor usando estimulante. É mais provável, se ele estiver deprimido, ele melhorar com o antidepressivo, porque ele está melhorando o humor dele, do que ele melhorar com o estimulante. Então também a gente precisa entender que, se não traz prejuízo para a sua vida, não pode ser um transtorno. Ou seja, mesmo melhorando, vai ficar um resquício. Porque o tratamento não é de cura, o tratamento é de melhora. E aí é difícil, às vezes,
na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas entenderem que não vai funcionar 100% dentro das expectativas que elas têm. Isso é muito importante e isso é muito político do ponto de vista de posicionamento. A gente precisa assumir esse lugar de que, peraí, você também tem expectativas irreais sobre produtividade. As pessoas querem dormir 3 horas, 4 horas, acordar 7, malhar 5 horas da manhã, fazer não sei o quê, não comer determinadas coisas e não engordar. Pera, né? Isso é muito complicado. Eu acho que pra gente que é prescritor, é muito complicado também, porque as pessoas vêm com expectativa sobre o fármaco, de que tipo assim, mas eu quero um remédio pra isso. Pera, mas assim, não tem um remédio que foi feito para você, que vem na cápsula escrita Aline. Aline Matos vai chegar, tipo assim, completamente personalizado, perfeito. Calma que a gente ainda não chegou nesse nível de personalização de tratamento. Então, tem paciente que nem tenta, né? Às vezes a pessoa, igual eu falei ontem aqui, a questão do repertório. Você vê que a pessoa vem com uma queixa, porque ela viu na internet, no TikTok, de TDAH. E aí ela já vem daquele jeito ali, assim, ok, mas você tentou, você não tem repertório. Você vê que não tem repertório. Já tentou fazer isso? E é interessante que uma vez eu recebi um paciente justamente para fazer uma avaliação. Quando a gente viu, era falta de repertório, mas esse paciente, ele falou, não, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar. E o paciente que teve uma melhora muito grande, porque realmente ele viu que era falta de repertório. Já tem uns que, assim, o diagnóstico é um alívio para, opa, peraí, eu não preciso fazer. é isso mesmo. Só vou tomar um remédio, vou ficar de boa, tá tudo justificado. Bota o cordão, né? e pronto. E pronto, acabou. É verdade. Tem gente que tem um negócio pro TDAH, pro TEA eu acho que é diferente a discussão, mas algumas pessoas quando botam o cordão pro TDAH, eles têm uma ideia, às vezes, equivocada do que aquilo significa do ponto de vista de símbolo. Tipo assim, é a que me blinda das demandas do dia a dia. Não é assim. Enquanto docente também, alguns alunos, e alguns de vocês são professores, alguns alunos também com transtorno de neurodesenvolvimento têm expectativas irreais com relação à adequação do ambiente acadêmico e laboral. É isso, do mesmo jeito que tinha que ter um remédio Aline, tinha que ter uma escola com seu nome, para você sair formado de lá do jeito que você quer. Então, assim, às vezes, e mesmo com pacientes adultos também, querendo se eximir de algumas responsabilidades do ponto de vista funcional e que são habilidades sociais, são importantes para melhorar, porque algumas pessoas não vêm querendo melhorar. Elas não querem melhorar, entendem? Elas não querem melhorar. Sabe, eu quero que alguém... A mesma coisa, o problema é meu, eu boto em que eu quiser. E bota aqui, ó. Deixa esse paciente mais disfuncional ainda. Claro. Esse é um problema, você causa disfuncionalidade. Exatamente. A gente chama, tem um termo para isso, né? Especialmente quando fala de família, amplificação da deficiência. Você amplifica a deficiência. Essa coisa do suporte, a culpa às vezes é de quem faz o suporte. Quem faz o suporte dá suporte demais. E aí fica insuportável, entendeu? Fica insuportável no sentido de que as outras pessoas que convivem com aquele paciente não conseguem dar aquele nível de suporte que aquela pessoa está acostumada a receber. E aí ela nunca vai para a vida, né? Ela vai ficar cada vez mais dependente, que não é o nosso propósito. O propósito é tratar autonomia, é trabalhar autonomia. E autonomia dói. Autonomia é um processo necessariamente doloroso, né? Autônomos não é uma coisa fácil. A capacidade de autogerência é dificílimo. Esse outro dado, ele é muito interessante porque ele vai mostrar, gente, resumidamente, que quanto mais cedo você coloca a criança para fazer avaliação para TDAH, maior a possibilidade de você ter falsos positivos. Porque, e isso a gente também precisa ficar muito atento. Às vezes a gente, até pessoas, colegas, né, familiares, tô com um menino aqui com 4, 5 anos, idade pré-escolar, tô achando que tem TDAH porque é hiperativo demais, o que é que você sugere que eu faça? Espera. Porque se você pega essa mesma criança e você faz uma avaliação clínica com ela com 6 anos e você faz com 7 anos, às vezes a própria maturidade cerebral dela já deu conta de resolver aquela desinibição. Então, o ideal em algumas crianças, especialmente aquelas que são bem limítrofes do ponto de vista de queixa, é aguardar. É claro que tem outras coisas muito clínicas, né? Aproveitando a pergunta de João antes. Pois você tem uma criança de 3 anos que não fala nada. Vamos aguardar. Aguardar o quê? A puberdade? Pô, para, gente. Uma criança de 2 anos, a gente tem que estar falando 400 palavras ao fim do 2º ano de vida. Se o menino está com 3 anos e não fala nada, é óbvio que ele tem alguma questão do neurodesenvolvimento. Mesmo que ele não seja autista, porque tem um monte de outras coisas que podem justificar atrás de fala. Mas tem que ser olhado. Porque, como eu falo também às vezes com prescrição para a criança, quem vai tomar o remédio não é você, mãe, é a criança ou adolescente. Então, ele também precisa ser consultado dentro do possível, porque às vezes também os pais impetram um sofrimento na criança completamente desnecessário, gente. Tem estudo mostrando que
em crianças e adolescentes com TDAH sem associação farmacológica, você não tem melhora de sintoma, porque você pode ser ótima do jeito que for, mas você não vai fazer aquela criança ser mais atenta. Você pode ser o psicólogo, assim, melhor do mundo de formação, mas você não tem essa possibilidade de melhorar a atenção sustentada de uma pessoa. E aí, se ele começa a ter prejuízo, ele vai precisar do fármaco. E aí, talvez, não por muito tempo, você vai ter que acompanhar. Então, isso também não é estudo mostrando. Existem várias meta-análises nos últimos 5 anos com isso. Treinamento parental, terapia cognitivo-comportamental e de manejo da criança. Aquelas crianças que não estavam, especialmente a partir dos 7, 8 anos, né? Que é quando a gente tem uma resposta melhor, estimulante. Antes disso, não. Porque não responde mesmo, eles não reagem bem. É um cérebro muito imaturo, você dá muito mais efeito colateral. Eles têm uma melhora de qualidade muito maior quando você associa, às vezes, o estimulante do que quando você fica lá tentando forçar o que for a ser acolhedor com a criança. Ele só precisa de mais atenção. Trabalhar essa expectativa dos pais também em relação a esse... Que você vai, né? Funcionar, porque tipo assim, você tem um pó de pirili-pim-pim, que lá na sala, quando você tá atendendo a criança, sopra, isso é outra criança. Não acontece, gente, não acontece. Pode ter técnica do jeito que for. Só que aí a gente tem que ter esse cuidado com relação à idade. Então, alguns diagnósticos diferenciais que a gente precisa, né, ter atenção. Transtornos de sono, especialmente quando a gente fala de disfunção executiva, a presença de exaustão, deficiências e carências nutricionais e transtornos de humor podem causar disfunção executiva, assim como as alterações de humor, que são também comuns no transtorno bipolar, né, que podem acontecer também desregulação emocional, todo mundo sabe, né, Rafa tá falando, é um dos grandes grupos de sintoma que a gente vai ter dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento e que, em geral, só melhoram com o manejo do próprio transtorno. Então, a disfunção e a desregulação emocional, às vezes, o que vai fazer, inclusive, essa pessoa melhorar, além da habilidade, é o próprio neurodesenvolvimento. Tem coisa que é o cérebro que vai dar conta. A gente não adianta correr e apressar o passo, porque, às vezes, não é uma questão de técnica. O cérebro precisa de um tempo para poder também desenvolver aquela habilidade. Porque a gente está falando de uma pessoa que tem um transtorno de neurodesenvolvimento, então há um atraso, de fato, do ponto de vista cerebral. Então, isso também para confortar a pessoa, calma, né? Vamos fazer o que for possível, mas tem coisa que o seu cérebro precisa colocar isso em prática. Porque senão também coloca isso, mas eu botei aripiprazol, mas não melhorou, é isso mesmo, porque às vezes não vai melhorar com fármaco. Outras vezes melhor. É isso. Ciclotimia, transtorno de personalidade borderline, na distimia, naturalmente a gente vai ter mais alteração de humor. Do ponto de vista de inquietação psicomotora, eu falei um pouquinho de ansiedade. Síndrome de pernas inquietas, gente, depois dei uma lida, quem não tiver muito domínio, porque é um diagnóstico subdiagnosticado, mas é muito prevalente com pessoas com TDAH, muito prevalente. E lembrar que é um diagnóstico de natureza neurológica, doloroso, atrapalha o sono, piora a qualidade de vida e às vezes a gente não consegue identificar. E o tratamento do ponto de vista medicamentoso é muito simples, melhora muito a qualidade de vida do paciente quando a gente coloca. Porque ele é um diagnóstico de causa motora. Então a gente compreender que às vezes a pessoa fala, eu deito para dormir e não consigo dormir porque eu fico mexendo nas pernas. E aí a gente acha que é porque ele está inquieto e bota para aumentar o estimulante. Quanto mais você aumenta o estimulante, mais você piora a síndrome de pernas inquietas. Porque eles são agonistas e antagonistas dopaminérgicos. Então, precisa ter cuidado. Efeitos colaterais, por exemplo, cafeína, então a gente precisa compreender quantas xícaras de café e que tipo de café esse paciente toma no dia, de verdade. Isso é muito importante na anamnese. Impulsividade, né? Os transtornos de controle de impulso, transtorno de personalidade borderline, transtorno explosivo intermitente, que também é um diagnóstico muito importante, um diagnóstico diferencial importantíssimo, e os transtornos de humor entram nesse quadro da impulsividade. E aí, para a gente caminhando para o final, falar um pouco resumidamente de cada transtorno, a gente precisa lembrar que para a gente fazer o diagnóstico diferencial de outros transtornos mentais, a gente sempre tem que lembrar da idade de início de cada transtorno. O TDAH, em geral, ele aparece na infância ou na adolescência, enquanto que o transtorno de ansiedade generalizada não é tão comum a gente ver. Toda vez que vocês atenderem uma criança com uma ansiedade muito sintomática, muito clínica, você precisa começar a investigar. Ou uma comorbidade, e às vezes uma das comorbidades muito comuns é com TEA. Crianças com TEA nível 1 de suporte, elas têm fobias específicas com mais prevalência do que a população em geral. Eles têm uma maior comorbidade com fobia social, alguns sintomas de toque. Então a gente precisa olhar, às vezes eu estou recebendo uma criança muito cedo com muita ansiedade, talvez tenha alguma coisa de pano de fundo. Ou um TAB que vai desenvolver mais para frente, é um preditor de TAB na vida adulta, tem ansiedade precoce, assim como algum transtorno de neurodesenvolvimento. Então, não é tão comum
do ponto de vista ecológico também, né, na população geral, ter crianças ansiosas. Tem aquela fase da ansiedade de separação, que é normal, faz parte, no geral, ela não é muito sintomática. Enquanto que a maioria dos outros transtornos, eles vão começar mais tarde. Então, o transtorno afetivo bipolar é muito difícil você conseguir fechar o diagnóstico antes dos 13 anos de idade. É quando, na maioria das vezes, eles vão começar a fazer manias mesmo, né, específicas, assim. Então, não é que você não pode fazer, mas do ponto de vista de apresentação mesmo, o mais comum é só a partir dos 13. E, às vezes, você só consegue fechar esse diagnóstico um pouquinho mais tarde, especialmente quando a gente fala de TAB tipo 2. Avaliar a trajetória desse, né, sintoma, o quanto que, de fato, há das características clínicas, como a gente disse, no exame do estado mental desse paciente é mais compatível com ansiedade ou com TDAH, é uma coisa mais aguda ou é uma coisa mais estável. Lembrar que o TDAH, em geral, é uma bagunça organizada, assim, né? A pessoa funciona mais ou menos do mesmo jeito há muito tempo. Quando a gente fala de transtorno de humor, a gente está falando de fase de agudização, em geral. Então, isso também ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial. E a observar, né, se esses sintomas de TDAH, eles não estão, na verdade, associados a outro transtorno. Uso de substância psicoativa, um quadro, de fato, de depressão. Então, isso é fundamental. E aqui, só para a gente lembrar, esse quadrinho ele é bem didático, mostrando que no TDAH e na ansiedade generalizada, a gente vai ter essa dificuldade, e na mania também, né, ele já coloca aqui, a gente vai ter essa dificuldade de descansar. Na ansiedade generalizada e no TDAH, a gente também pode ter uma concentração ruim, só que no TDAH eu vou ter uma atividade motora, em geral, aumentada, coisa que eu não espero na ansiedade generalizada, mas eu posso esperar na mania. Então, o paciente em mania, ele pode ter essa necessidade de fazer mais coisas. Só que mania é uma coisa que dá e passa. O paciente não fica sempre em mania, ele é uma coisa aguda. Então, se ele fala... E às vezes o paciente já vem e fala para você, meu transtorno é cíclico, ele é em fases, ele vai e vem. Se ele vai e vem, é pouco provável que seja TDAH. É muito mais provável que você esteja diante de um transtorno de humor. Distraibilidade, a gente também tem na mania, mas como eu disse, de forma aguda, e na desatenção eu não espero isso necessariamente no ansioso, assim como irritabilidade. Essa coisa de que o paciente com TDAH é irritado, gente, isso não é verdade. Ele é irritável a depender da situação, mas ele não é cronicamente irritado. Ele pode ter algumas desregulações no sentido de que ele pode oscilar, geralmente com fases de produtividade. Ele fica mais cansado, ele fica mais produtivo, mas ele não é necessariamente uma pessoa irritada. Eu tenho que procurar como o transtorno opositor desafiador. As pessoas acham que criança com transtorno opositor desafiador é uma criança irritada. Não, ele é uma criança birrenta. Ele é uma criança opositora, diz respeito à autoridade. Não é uma criança necessariamente irritada. Quando você vê uma criança muito irritada, você tem que pensar se ela não tem algum transtorno de humor também associado. Assim como na mania, em que eu posso ter, sim, irritabilidade, mas a mesma coisa do ponto de vista agudo. Um diagnóstico diferencial importante nessa coisa da irritabilidade é o transtorno explosivo intermitente. Por quê? Porque às vezes não dá para diferenciar exatamente o que é maçã e o que é laranja. Muito comum que os pacientes com transtorno de ansiedade, eles podem apresentar uma desatenção relacionada à ruminação. Então eles ficam pensando tanto no futuro que às vezes eles têm uma desatenção por conta disso. Mas não é porque eles são distraídos com qualquer coisa. A mente do paciente com TDAH está onde? Em qualquer lugar. Às vezes nas borboletas. Onde é que está a mente do ansioso? Na preocupação, no medo, na ruminação, no sofrimento, é angústia. Angústia. O paciente com TDAH ele não tem necessariamente essa angústia. E a hiperatividade e inquietação pode ser um sintoma do TDAH, também do TAG, mas como eu disse, no TAG não é tão comum. Na hiperatividade a gente vai ver mais. E é difícil, às vezes, a gente saber essa coisa de quem veio antes, né? Essa é uma coisa de ovo e galinha, mas essa coisa do padrão de pensamento. Pacientes ansiosos geralmente têm pensamentos de preocupação, ruminação. O paciente com TDAH, quando ele não tem uma característica de ansiedade, às vezes aparece na véspera da tarefa, na véspera da prova. Aí ele pode ficar um pouquinho mais ansioso, que inclusive faz ele produzir mais, né? Então, 3 horas da manhã, na véspera do que ele tem que fazer, ele começa a produzir mais. Do ponto de vista do TAB, isso é só um estudo que mostra, do ponto de vista de neuroimagem, que há diferenças cerebrais entre pessoas com esses diagnósticos, mostrando que a gente tem, de fato, é um cérebro diferente, são áreas cerebrais diferentes, quando a gente está falando de TDAH e de transtorno bipolar. São comprometimentos de fato diferentes, inclusive do ponto de vista também de achados. Vocês sabem disso, quando vocês fazem o exame do paciente, até quando fazem a aplicação de avaliação neuropsicológica ou testes, é diferente da maneira como o paciente, às vezes, ele se comporta quando ele está num episódio de transtorno bipolar,
por exemplo, mania ou uma depressão, quando ele está eutímico, né, é completamente diferente se você pega um paciente com TDAH. O funcionamento é muito mais clássico, típico, assim. E aí, esse é um artigo que vai falar essa fronteira aí do ponto de vista de diagnóstico, mas esse quadro também, resumindo, está falando para crianças, mas serve para tudo. Em pacientes com TDAH, o que a gente vai ter, às vezes, de igual, né? A gente vai ter aumento de energia, que está presente em 89% das crianças com transtorno afetivo bipolar, especialmente na fase de mania ou hipomania. A gente pode ter distraibilidade, a gente pode ter pressão na fala, a gente pode ter irritabilidade e pensamentos acelerados, mas lembrar que a mania é um transtorno episódico e cíclico. O TDAH, não. Isso aqui se mantém. E tem coisas que são excludentes. Então, por exemplo, eu não espero que uma pessoa com TDAH tenha ideia de grandiosidade. Eu não espero que ele tenha, na vida dele, uma diminuição da necessidade de sono. O contrário, essa pessoa pode ter, inclusive, hipersonolência. Ou alterações mesmo do ritmo circadiano. Eu não espero que ele vai ter episódios de euforia e elação. Então, essa coisa de que o paciente com TDAH, e por isso que às vezes essa coisa do flow, do hiperfoco, eu fico super disposto. Ele vai ficar disposto para um tema específico, ele não fica para tudo na vida, como quando o paciente tem mania e hipomania, gente. Então, comecei a assistir uma série, achei massa, fiquei hiperfocado naquilo, é muito diferente de eu dormir 3 horas e sair achando que eu podia ganhar o mundo, e aí eu escrevi 3 livros, e isso é humor. Isso é humor. Prejuízo do juízo crítico, em geral, também o paciente com TDAH não se espera. Presença de fuga de ideias e hipersexualidade em ciclos, né? Eles podem ser mais desinibidos ou terem um julgamento pior. Então, a mesma coisa. É muito diferente de não necessitar dormir, de não conseguir dormir. Então, o paciente com TDAH, às vezes, ele não consegue, mas ele precisa. Tanto é que durante o dia ele fica quebrado. O paciente em mania, não. Ele não dorme. E aí, a gente já sabe que é porque, de fato, a necessidade de sono está menor. Irritabilidade, é muito importante a gente lembrar que no paciente com TDAH eu vou ter situações pontuais, né? Eu queria que fosse de um jeito e não consegui, enquanto que no paciente com TAB vai ser nesse padrão dentro de humor e histórico familiar. Transtorno afetivo bipolar é um dos transtornos de mais predição genética na medicina. A carga genética associada a transtorno bipolar é altíssima. Então, toda vez que vocês estiverem atendendo um paciente que veio para vocês no episódio depressivo, com uma família que tem um parente, especialmente parente de primeiro grau com transtorno bipolar, aposte. E veja, como um professor fala, veja bipolarmente. Já se adiante, sabe? Você precisa pensar que aquele paciente, até que se prova o contrário, aquilo é uma depressão bipolar. Então, você tem que ficar acompanhando. Então, usar um antidepressivo, ser um estabilizador, ou dependendo do que for, vai, seja feliz, bota um antidepressivo e vai, some, é uma loucura. E aí, já para terminar, o TDAH de início tardio, né? Isso é só para vocês saberem que tem alguns dados, um povo estudando aí no mundo, e tem até uma coorte no Brasil, quadros de TDAH em pessoas que não tinham história na infância e adolescência. E aí, provavelmente, o que acontece é essa curva que todos vocês conhecem. A pessoa tinha um perfil desatento, lidava com aquilo ali porque ele era funcional, inteligente, organizado, o ambiente era acolhedor, né? Estudava na escola fácil, municipal. Um monte de paciente. Está lá no interiorzão, estudando na escola pública, que ninguém cobra. Aí ele resolve fazer o ensino médio no IFBA. Quando ele chega aqui, ele se quebra. Porque ele está exposto a uma outra realidade. Aí aparece o diagnóstico. Então, provavelmente, esses quadros que talvez vocês vão ouvir em algum congresso falando de TDAH de início na vida adulta, o mais provável é que seja isso aqui. Essa pessoa conseguir esconder até que a demanda cresceu e aí ele começou a derrapar, certo? Ou apareceu uma comorbidade. Então, aquela pessoa que tinha poucas comorbidades deprime e aí começa a aparecer um quadro que você precisa saber se é de fato TDAH. Essa idade de início, né, que é uma longa história, mas que eu não vou... E aí, só para a gente lembrar, o diagnóstico ele deve ser feito em adultos após uma entrevista clínica detalhada para avaliar a presença de desatenção, hiperatividade e impulsividade, se elas são graves e prejudiciais. Os elementos-chave são sintomas atuais, frequentes e generalizados. Não pode ser uma coisa que só acontece quando está chegando o Enem, entende?
Os sintomas são comuns associados ao TDAH e que às vezes não aparecem nesses critérios. A gente precisa compreender o protótipo, porque não vai estar lá escrito como está no livro. E aí, esses sintomas retrospectivos que têm entrado nessa crítica, mas que a psiquiatria clássica ainda usa sim. É importante você conseguir ter sintomas na infância e adolescência, tá? Mesmo que seja por volta dos 12. Precisa ter algum tipo de prejuízo e você precisa avaliar se há algum transtorno comórbido. No idoso, a gente vai usar os mesmos, não sei se vocês conhecem, né? Não conhece, vocês conhecem tudo. O DIVA, que é um instrumento, né, de triagem, especialmente para, às vezes, esses pacientes adultos e mais velhos. A gente tem visto cada vez mais a prevalência de TDAH em pacientes adultos e idosos, porque as crianças vão crescendo e elas mantêm o sintoma, né? Então, elas vão chegando, mas no idoso é muito importante que a gente lembre o diagnóstico diferencial, né, com transtorno neurocognitivo leve. O transtorno neurocognitivo leve, ele vai aumentar cada vez mais porque a população está envelhecendo. Ele é, né, como o nome diz, é como se ele fosse uma apresentação ainda subsindrômica de demências. Muitas pessoas com transtorno neurocognitivo leve não vão evoluir para demência, mas até 40% deles sim. E elas geralmente têm uma apresentação um pouco mais precoce. Então, aquela pessoa que começa a apresentar queixas neurocognitivas por volta dos 45, 50 anos. É importante que a gente lembre, quando a gente fala de mulheres, que no climatério, e as mulheres estão entrando no climatério cada vez mais cedo, a gente pode ter alterações neurocognitivas com uma apresentação primária. Então, muitas vezes nessas pacientes é interessante sim fazer uma avaliação neuropsicológica até, especialmente se elas têm uma prévia para a gente fazer comparação, senão a gente avaliar tanto se tem comorbidade com depressão, quanto, de fato, se é uma coisa neurocognitiva, tá? E aí, uma das alterações que a gente vai fazer aqui, né, entre o TDAH e o transtorno neurocognitivo leve é que, primeiro que no transtorno neurocognitivo isso vai aparecer de maneira mais recente, enquanto no TDAH é só a continuação da história, né, é só mais um capítulo. As dificuldades com funções executivas vêm de longa data, enquanto que aqui a gente vai ter uma coisa mais recente. E esse comprometimento funcional associado aos déficits, que ele já reconhece e aqui começa a aparecer. Coisas que antes ele fazia bem, ele começa a perder a habilidade. Isso não é uma história clássica de TDAH, gente. Então o paciente diz, eu fazia assim, ele chega todo paciente, a partir de agora, né, que a gente atender com mais de 40, 45 anos, que vem buscando o diagnóstico de TDAH, a gente colocar isso aqui como diagnóstico diferencial. Porque, como eu disse, a população está envelhecendo, mas algumas alterações associadas ao envelhecimento estão aparecendo mais cedo também, por conta do nível de estresse, de características da população. E, diga. Quando é o TDAH tardio no idoso, na idade adulta mais avançada ali, a evidência para a estratégia medicamentosa é a mesma? É parecida, não tem tanto. Por exemplo, não tem nenhum estudo com a atomoxetina em pacientes com mais de 60 anos. Não foi feito estudo. Então, você não sabe dizer. Assim como estimulante, você não tem... você vai ter que usar o que a gente chama de off-label. Você vai ver com o paciente se ele tem alguma contraindicação do uso, se ele vale a pena testar o uso ou não. Mas a maioria dos... Eu atendi só uma vez uma paciente que ela já tinha mais de 60 anos e ela veio para saber o diagnóstico, porque a filha dela foi diagnosticada e ela tem uma dislexia, ela tinha um transtorno específico de aprendizagem junto. E aí ela conta a história que, por exemplo, quando ela era jovem, ela tinha que estudar com o pé dentro de uma bacia com gelo, porque a coisa do estímulo doloroso ali fazia ela ficar acordada para ela conseguir estudar. Então é claro que é uma história clássica de que provavelmente é uma mulher com TDAH, porque desde jovem ela consegue me contar essas coisas que fazem lembrar de que provavelmente ela já tinha um transtorno. Mas muitos pacientes não. Então, se a gente começar, recebe o paciente com depressão, meia vida, né, assim, 50 anos, nunca teve queixa prévia, ou ele está deprimido, ou pode ser um transtorno neurocognitivo leve, ou alguma questão nutricional, causa oncológica, a gente tem que começar a investigar, lembrar que a incidência de várias neoplasias é a partir dos 40 anos, né? Então a gente tem que começar a ter cuidado, gente, porque as pessoas estão conservadas aos 40 anos, né? Elas chegam pra gente como se elas fossem super jovens, mas a genética delas não mudou a esse ponto ainda. Então, assim, a gente tem que ir lembrando disso. É claro que não é uma coisa assim, pra gente ficar assustando as pessoas, mas olha, você é jovem, pero não útil, entendeu? Então, tipo assim, vamos com calma aí, a gente tem que começar a ir... Sempre pensar em segurança. Eu não vou falar muito de medicamento, eu acho que esse é o último slide mesmo, porque
eu já falei um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre medicação, me falem, pra gente terminar. Né? É aqui só mostrando que, de fato, só para resumir, em adultos, os estimulantes são melhores do que todos os outros Para tratamentos. pacientes bipolares e com TDAH, então a Ritalina não é indicada. Não, ela pode ser usada, desde que esteja com estado. Entendeu? A minha experiência hoje com pacientes bipolares, usando estimulante, primeiro estabiliza, às vezes a atomoxetina faz até mais sintoma misto, porque ele age como um antidepressivo do que os estimulantes. Então, assim, não é comum ter virada. Existe uma hierarquia de tratamento. E sempre, quando a gente está falando de comorbidade, o TDAH é a última coisa. Então, o TDAH, quando você está com ansiedade, TAB, uso de substância, o tratamento com TDAH, hierarquicamente, ele é sempre o que fica por último. Às vezes a pessoa tem dificuldade, o paciente que tem, porque ele quer produzir, ele está ali com pressa para experimentar o estimulante. Você precisa ver o paciente, como o Lu falou, o paciente vem para você com a expectativa de que ele vai sair com a receita amarela. Quando ela sai quando você fala, não, mas a gente vai testar o estabilizador, eles chegam murcho, assim, sabe? Tipo Chaves. Eles ficam muito xoxos. E aí você precisa explicar, não adianta botar o estimulante para você. Eu vou estar acendendo um sintoma que vai ficar pior para você, você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais disfuncional. Então, vamos primeiro fazer aqui, montar a caminha para poder chegar ao estimulante. Então, não é que você não pode. E aí, sua escolha vai ser isso. Nos adultos, a primeira escolha ainda é estimulante. E dos estimulantes, o que tem maior nível de evidência é a lisdexanfetamina. Não é o metilfenidato. Usar metilfenidato e Ritalina para adultos não é uma estratégia boa. Acreditem. Eu acho que ele tem menos efeito colateral. Não é verdade, ele tem uma vida mais curta, eles têm mais risco de irritabilidade. Então, a lisdexa para adulto, em todos os estudos, mostra que ela é superior. Aí, é o Venvance. É o Venvance. É a substância do Venvance e de todas as outras trocentas marcas que já tem hoje. Na criança, tanto faz. A lisdexanfetamina parece dar mais efeito colateral, inclusive na criança, do que o metilfenidato, do que a Ritalina. Então, na criança, até 16 anos, pode usar metilfenidato. Eu só escolho usar Venvance em crianças pequenas quando elas têm compulsão alimentar associada, porque aí eu consigo unir o útil ao agradável. Eu trato duas condições com um remédio só. Mas quando é uma criança que nunca usou estimulante, aí a gente parte primeiro para o metilfenidato. Mas no adulto, a pressão tem que ser já estimulante. E aí lisdexa de preferência. Quando é que eu vou usar tamoxetina ou Atenta, que foi uma febre, né? Chegou no Brasil parecendo que era tipo assim, a última Coca-Cola do pacote. Gente, a tamoxetina é um remédio velho, antigo, já se usa na Europa há muitos anos, nos Estados Unidos há muitos anos. Então, tipo assim, ele não trouxe novidade do ponto de vista... Todo mundo já sabia como é que ele funcionava. Não é um remédio novo, ele é novo no Brasil. Mas ele não é melhor. E os estudos mostram que ele é a segunda linha de tratamento. Só existem 2 guidelines no mundo em que o Atenta é a primeira linha. O japonês e o chinês. Para criança, eles colocam como primeira linha por conta de efeito colateral. Mas em todo o resto do mundo, ele é segunda linha. A gente só vai usar quando não tolerou o estimulante ou não respondeu. Quando o paciente tem uso de substância associada, porque aí, senão você vira mais... Você dá lisdex, às vezes, para alguns pacientes com dependência química, ele vai ficar viciado também, né, na lisdexanfetamina. Então, você usa um remédio com menos potencial de abuso e dependência, que é a tamoxetina, o Atenta. Pacientes com muitos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Aí sim o Atenta funciona. Mas você achar que, tipo assim, vamos usar primeiro, eu uso primeiro em algumas crianças com TEA. Por quê? Porque ele dá menos efeito colateral. E tudo em criança autista é pior. Tudo dá mais efeito paradoxal, tudo responde pior. Essa semana eu estava lendo um estudo sobre ansiedade em TEA. Os ansiolíticos não ajudam as crianças e adolescentes com TEA. Então vai ser mesmo na base do manejo comportamental, da psicoterapia, porque os medicamentos não funcionam bem em crianças com TEA ansiosa. E eu sei que vocês veem isso na clínica, eles não melhoram muito com remédio. Então a gente também tem que compreender isso do ponto de vista de evidência. Não adianta ficar trocando e aumentando a expectativa das pessoas, porque não funciona. A gente falou já de compulsão alimentar. Transtornos de compulsão alimentar é um dos mais prevalentes em pessoas com TDAH, é muito comum a comorbidade e eu falo um pouquinho já de que você pode sim usar estimulantes. Ai, gente, acabou. Eu tava aflita, porque não acaba nunca. Eu mesmo.
entendeu? Vocês estão cansados. Mas lembrar disso, o transtorno compulsório alimentar é muito prevalente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de manejar, para não ficar achando que é ansiedade, que é impulsividade, que é não sei o quê. Porque quem trata transtorno alimentar sabe o quanto é difícil para essas pessoas compreenderem que é um problema. Às vezes entra muito na coisa do estigma, da culpa, né? E a gente sabe que como mexe com o circuito de recompensa, é muito complicado, inicialmente, colocar algumas estratégias comportamentais para pacientes com transtorno de compulsão alimentar mais grave. Se não tiver ajuda, às vezes medicamentosa, você fica ali patinando sem sair do lugar. Quando é um transtorno moderado ou leve, às vezes só mesmo com as alterações, com as modulações comportamentais, você vai bem, te ama nada. Mas num transtorno mais grave, gente, é muito difícil, assim. Peçam ajuda, né, no caso. Muito obrigada, viu, pela atenção.